Olá, eu sou a Aline, advogada do time de consultoria tributária do Molina Advogados, e hoje quero ajudar você a entender melhor como funciona a caracterização da residência fiscal no Brasil ou fora do país para fins tributários. Esse é um tema bastante relevante, principalmente para os brasileiros que moram no exterior e até mesmo estrangeiros que residem aqui no Brasil e têm dúvidas sobre o país onde serão tributados. Eu separei algumas das principais dúvidas sobre o tema e espero que o conteúdo desse vídeo te ajude a entender um pouco mais sobre a tributação nesses casos. A primeira dúvida bem comum sobre o assunto é como saber se você é residente no Brasil ou no exterior para fins tributários. Para confirmar o país onde você reside de acordo com a legislação tributária brasileira, é fundamental avaliar todas as hipóteses previstas nos artigos 2º e 3º da Instrução Normativa número 208 de 2002. Ao se enquadrar em uma das alternativas do artigo 2º, você será considerado residente aqui no Brasil. Mas se enquadrando em uma das opções do artigo 3º, o tratamento tributário aplicável no seu caso é o de não residente. Mas e se houver um acordo de bitributação entre os dois países? Para quem não sabe, o Brasil tem diversos acordos celebrados com outros países, com o objetivo principal de evitar a dupla tributação sobre o mesmo fato gerador e impedir a sonegação fiscal. Os artigos que eu mencionei antes, artigo 2º e 3º da Instrução Normativa 208 de 2002 da Receita Federal, valem, na verdade, como uma regra geral para você confirmar se reside aqui no Brasil ou no exterior. Mas havendo um acordo de bitributação entre o Brasil e o outro país envolvido na situação prática, esse tratado internacional deve se sobrepor à instrução normativa. E aí, nesses casos, é importante você saber que é o próprio acordo que vai definir o conceito de residência fiscal. Esse conceito geralmente está previsto no artigo 4º dos acordos e eles são feitos com base em alguns critérios subjetivos. Muitos contribuintes também nos questionam se os acordos internacionais permitem a compensação do imposto de renda pago no Brasil com o tributo recolhido fora do país. Na verdade, sim, esses acordos costumam trazer a possibilidade de compensação do imposto pago aqui no Brasil com aquele pago no exterior e vice-versa. Isso geralmente acontece através de dois procedimentos denominados método da isenção com progressividade e método da imputação ordinária. O primeiro deles, basicamente, busca afastar da tributação externa os rendimentos obtidos aqui no Brasil. Então, o país estrangeiro pode isentar de impostos os rendimentos decorrentes de um aluguel que você recebe aqui no Brasil, por exemplo, mas na hora de calcular o tributo sobre a renda remanescente, ele pode aplicar a alíquota que incidiria caso esse aluguel fosse tributado. Então, na prática, os rendimentos obtidos no Brasil não compõem a base de cálculo do imposto estrangeiro, mas eles podem ser considerados para fins de determinação da alíquota que incidirá sobre o restante da renda auferida. O segundo método, o que a gente chama de método da imputação ordinária ou método do crédito, possibilita que você tenha um crédito no país estrangeiro correspondente ao imposto pago no Brasil. Então, no caso de recebimento de algum rendimento específico, o contribuinte passa a ter no país estrangeiro um crédito equivalente ao imposto que foi pago aqui no Brasil. Outra dúvida bem importante é qual a diferença entre a tributação de residente e não residente no país. O residente no Brasil, como a gente sabe, deve enviar anualmente para a Receita Federal a declaração de imposto de renda pessoa física ou a declaração de ajuste anual e, se for o caso, recolher aqui no Brasil o imposto de renda devido, de acordo com as normas vigentes na legislação tributária. Então, nessas situações, os rendimentos recebidos, inclusive de fonte situada no exterior, e ganhos de capital apurados na alienação de bens e direitos localizados fora do país devem ser tributados aqui no Brasil. Já o não residente deve observar a legislação do país onde esteja domiciliado e, caso sejam obtidos rendimentos de fonte brasileira, ele precisa comunicar à fonte pagadora sobre a sua condição de não residente, a fim de que essa faça a retenção do imposto federal. E o que você, residente no Brasil, deve fazer quando sair do país de forma permanente? Bom, caso você tenha se retirado do território nacional em caráter permanente, deve apresentar para a Receita Federal do Brasil a declaração de saída definitiva do país, referente ao período em que você permaneceu como residente,
e as declarações de ajuste anual relativa aos anos anteriores, caso elas ainda não tenham sido entregues. Além disso, você precisa recolher em cota única o imposto apurado nessas declarações e, se for o caso, eventual crédito tributário que ainda não foi regularizado. Um outro documento exigido pelo Fisco Federal é a comunicação de saída definitiva. É importante que você se atente ao prazo de envio desses documentos para não incorrer em multa e penalidades que serão exigidas pela Receita Federal. E se a sua saída do Brasil for em caráter temporário? Se eventualmente você sair do país de forma temporária e permanecer no exterior por mais de 12 meses consecutivos, é necessário entregar para a Receita Federal a declaração de saída definitiva do país, referente ao primeiro ano após a saída, e também recolher em cota única o imposto devido se for o caso, além de outros créditos tributários que ainda não foram quitados. A Receita Federal também vai exigir que você entregue a comunicação de saída definitiva no prazo previsto pela legislação. E por fim, o que pode acontecer se você não entregar a declaração de saída definitiva e a comunicação de saída definitiva exigidas pela Receita Federal? A Instrução Normativa número 208 de 2002 da Receita Federal dispõe que a ausência de entrega da declaração de saída definitiva ou a sua entrega fora do prazo acarreta numa multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, observado o limite mínimo de R$ 165,74 e o limite máximo de 20% do imposto. Além disso, se você, brasileiro, mora no exterior há mais de um ano e não efetua a entrega desses documentos exigidos pela Receita Federal, o fisco, como já aconteceu, pode admitir a dupla residência fiscal e, com base no princípio da universalidade, exigir um imposto de renda sobre todos os rendimentos auferidos, inclusive aqueles obtidos de fonte estrangeira. Inclusive, o fato de você continuar entregando as declarações de ajuste anual para a Receita Federal como se fosse residente aqui no país, pode reforçar esse entendimento da administração tributária e acabar te prejudicando com a bitributação, principalmente quando a gente fala de um país estrangeiro que não celebrou acordo com o Brasil. Bom, é isso. Esse é um assunto bem amplo e eu busquei trazer aqui apenas algumas questões importantes sobre a matéria. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente e vai ser um grande prazer ajudar você.